Vens ido ao closet e ficas lá, o que vou vestir-me. Norma não gosta. Às vezes, pendurado no closet, no meu closet, o que ela tem passado ferro e o que vai passar a ferro. E às vezes eu não penso tanto nisso e logo estou a ouvir dela, melhor que uses o que tenho passado ferro. Faz diferença na apresentação, não? Estamos a considerar nestes estudos como nos vestimos como cristão. Esta foi a exortação de Paulo em Efésios, onde começamos. E está a falar de vestir-se de novo homem em Cristo. Deixar o que éramos. Viver essa nova criação. Vestir-nos nos princípios, a armadura de Deus também consideramos. O temos que colocar. Então, chegamos ao fim de Efésios e começamos a pensar em alguns exemplos. No livro de Apocalipse, quando Jesus ditou essas cartas a João, a igreja de Éfeso, vestiram-se bem, mas houve um elemento essencial faltante. Logo pensamos na igreja em Esmirna. Estiveram numa situação muito difícil. Enfrentaram a perseguição, encarcerados e pobres materialmente, mas estiveram a atesourar no céu. Permaneceram fiéis até a morte. Ser igrejas literais, igrejas locais, temos considerado Éfeso e Esmirna. Hoje vamos pensar na igreja de Pérgamo. Outros mais nos esperam. Como se vestiram? Como se vestiram como crentes? Então, na passagem de hoje chegamos à igreja de Pérgamo. Hoje há uma cidade semelhante em nome, chama-se Bérgamo. Isso é Pérgamo na monte. Este Bérgamo à volta deste monte, hoje em dia. Está situado ao lado de esta antiga cidade, e este monte teve como 300 metros de altura, e a um lado há um rio, chama-se Bakersai, coisa assim, e hoje em dia é conhecida esta região pelo algodão, tapetes finos e produtos, muito ouro. Tem ouro na zona e tem muitos diferentes cosméticos e cremes e que levam ouro. Então, são uma grande parte da sua indústria e economia nesses dias. Mas na época da igreja de Pérgamo, a cidade era o centro da adoração ao imperador romano. Esta cidade teve o primeiro templo construído a Augusto César, ou César Augusto,
mas também teve muitos mais templos aos outros deuses míticos dos gregos e romanos. Então, Pérgamo estava cheia da idolatria a todo nível e a prostituição que a acompanhava. Esta igreja estava no meio de um ambiente péssimo e foi influenciado por este ambiente. Então, em Apocalipse 2, versículo 12, lemos: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, outra vez, ao anjo da igreja, como as outras cartas, ao pastor da igreja, a palavra anjo significa mensageiro, mas Jesus declara sua mensagem para que essa igreja preste atenção e arrependa-se. Isto diz quem tem a espada aguda de 2 fios. Hebreus 4:12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, aquela espada aguda de 2 gumes, é mais que um livro. Temos diferentes versões, temos diferentes qualidades de materiais na produção das Bíblias, mas é muito mais que um livro. Essa palavra é viva. E essa palavra que Jesus está a entregar a esta igreja, ela vive e age nas nossas vidas. Ela julga os nossos pensamentos, motivos e intenções mais profundas. O seguinte versículo continua a dizer: E não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus e sua palavra. Temos que tratar com isso. E ninguém escapa. Jesus anda no meio das suas igrejas e conhece muito bem o que está nos seus corações. Sua palavra revela a verdade e o erro, o que é certo e o que é errado, independentemente de quão nebulosas as questões se tornam para nós. Sua palavra define e determina o que é errado e o que é certo, o que é pecado e o que é justo. Versículo 13 continua a dizer: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Que palavra! Onde está o trono de Satanás? No primeiro século, esta cidade foi notório e conhecido por sua arquitetura, uma biblioteca que oferecia mais que 200 mil livros e era o centro das religiões pagãs da Ásia. No ano 29 a.C., Pérgamo foi autorizado a ser a primeira cidade com um templo dedicado à adoração de um ser humano vivo, Augusto César.
Em breve, Pérgamo tinha 3 templos nos quais os imperadores romanos foram adorados como deuses. Além dos Césares, os templos de Zeus, Dionísio, Asclépio e Atenas dominaram o horizonte. Os templos eram grandes obras de arte arquitetural e as práticas diárias pelos sacerdotes em oferecer animais em sacrifício foram acompanhados pelas profetisas que se ofereciam sexualmente aos adoradores. O altar de Zeus ficou entre as 7 maravilhas do mundo. Satanás reinou nesta cidade. Um outro deus, Asclépio, era o deus da cura e foi representado por uma serpente à volta de um ramo. Hoje em dia, continua a ser o símbolo da medicina e há hospitais e clínicas que levam o nome Asclépio. Moedas de Pérgamo tiveram o mesmo símbolo. No meio do ambiente entregado a Satanás, esta igreja tentava de dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Difícil, horrível o ambiente, a todo lado sexo ilícito. Não, nem foi ilícito. Sexo aberto em adoração aos deuses. Vai lá, vai ir ter lá, vai fazer-te bem. Não, pior do que cá em Portugal, que é mal. A atitude quanto a sexo aqui todos fazem, devem, não? Sexo ilícito aqui. Aqui em Pérgamo não foi ilícito. Sexo aberto em nome de Deus. Então, um ambiente péssimo. Houve na igreja fiéis irmãos e um irmão Antipas aparentemente foi o primeiro entre eles de ser executado pela fé cristã. A graça de Deus foi suficiente para todos os irmãos que olhavam para ele e confiavam nas suas promessas, apesar das ameaças à sua volta. O mundo pode ser cruel, pode ser tão ofensivo, pode ser tão crítico. Nos consideram a um crente que está a tentar consagrar-se ao Senhor no meio de um ambiente assim. As palavras podem ser pesadas às vezes. Mas esta igreja teve irmãos que estiveram a reter o nome do Senhor e não negar a fé. Continua em versículos 14 e 15. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balac a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Essa passagem podemos olhar em Números 22 a 25 e capítulo 31. O profeta Balaão explicou ao rei Balac, inimigo de Israel, como poder utilizar as mulheres moabitas para seduzir os homens de Israel para se prostituir e entrar em matrimônios pecaminosos e praticar a idolatria. Como enfraquecer o povo de Deus. Como eliminar essa influência de Deus no povo.
Eles são consagrados. Não se metem com os descrentes. Introduzes as mulheres moabitas, as bonitas. Eles cairão. Então, irmãos da igreja de Pérgamo tiveram caído no mesmo que se oferecia pelo sistema religioso da cidade. As festas oferecidas atraíam especialmente os homens para desfrutar não só dos churrascos de carne, mas também das mulheres vestidas pela ocasião. Nós oferecemos em nome de Deus. Venha, come, desfruta churrasco, se foi oferecido a Zeus ou a Esclépio, essas Atenas ou qualquer um. Mas a carne é boa, há bastante. Para todos, venha. E chegas e, não só a carne está a oferecer-se. Provérbios, tu lembras, Eleonai? Quando íamos estudando em Provérbios. Não vais nessa rua. Onde mora a prostituta, onde ela se fica e oferece-se, nem perto vais lá. És tolo e parvo. Sem sabedoria nenhuma. Porque, como Paulo diz, o sexo envolve toda a pessoa. Faz uma ligação espiritual, tanto físico. E, então, é para evitar a todo custo esse tipo de relacionamento. Mas o mundo não o vê assim. Então, nenhum testemunho para Cristo puderam dar, porque viviam como o mundo perdido, os que foram a estas festas, os que participavam nesse ambiente. Viviam tal como o mundo à sua volta. Não se vestiram dos princípios de Cristo, mas dos do mundo. Versículo 15 diz, assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu aborreço. Também no ambiente religioso da cidade, a doutrina dos Nicolaítas influencia. Os religiosos foram considerados superiores, o clérigo, e os fiéis, os laicos, eram considerados inferiores. Deus odeia esta mentira satânica que se meteu na igreja de Pérgamo. Estraga um amor verdadeiro e o servir de coração uns aos outros. Arruína um amor crescente e genuíno para com Jesus porque se metem outros mediadores entre Deus e o crente. Deus aborrece essa doutrina que se meteu também na igreja de Pérgamo. Em versículo 16, arrepende-te, pois. Quando não? Em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Como com esta igreja, há um só remédio pelo pecado: arrependimento. Não é uma alternativa perante Deus. Arrepende-te. Apesar de não ser popular naquela altura, nem hoje em dia, Deus requer o arrependimento genuíno de seus filhos quando nos encontramos na desobediência.
O arrependimento requer que morremos à nossa vontade, influenciada pelo mundo e Satanás, e nos tornar à vontade de Deus. Desvestir-nos do velho homem e vestir-nos dos princípios e vida de Jesus Cristo. O viver em compromisso com o mundo é contrário à vontade de Deus, e quando nos achamos em tal compromisso, há somente uma solução: o arrependimento, que nos leva a deixar o mundo com todas as suas ofertas de prazer e consagrar-nos ao Senhor Jesus Cristo. Há uma só alternativa se não nos arrependemos. Em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus reconheceu que não todas nas igrejas estavam envolvidos nessas iniquidades e diz: contra eles batalharei. Graças a Deus que Ele sabe pessoalmente nossos corações. Não acusa a um pelos pecados do outro. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus reconheceu que não todos na igreja estavam envolvidos nessas iniquidades e diz: contra eles batalharei. Somente o ignorante, tolo e parvo não temeria o que Jesus avisou. A arma de castigo que Jesus pessoalmente ia utilizar e usa sempre era a espada da minha boca. Como nos dias de Noé, a palavra de Deus foi pregada por um homem temente de Deus. O anjo da igreja de Pérgamo, o pastor, seria utilizado por Deus para anunciar o castigo dos que não se arrependessem de cortejar e andar com o mundo descrente. Deus não é limitado em como Ele aplica sua disciplina sobre seus filhos desobedientes. Será justo e merecido por não tê-lo guardado no coração, por quem somente Ele é. Falhas econômicas, doenças, desespero profundo e a morte física têm sido utilizados pelo Senhor nas vidas dos seus filhos que não deram ouvidos ao seu aviso de arrependimento. E é triste porque não sei se tu tens falado ou não, mas vários de nós temos falado com pessoas cristãos que acham: não, Deus não faria isso para ninguém. Enganados são. Enganados são os que pensam desta maneira. Versículo 17. Quem tem ouvidos, não todos têm. Ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer de maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que diferente, não? Para quem ouve a espada da boca de Deus, a palavra de Deus, e arrepende-se,
Jesus promete, darei eu a comer do maná escondido. Ele nos nutrirá com alimento espiritual que os descrentes não conhecem ou não veem. Esta maná virá da sua palavra e será efetiva nas nossas vidas pelo ministério do Espírito Santo. Também o Senhor diz, dar-lhe uma pedra branca. Nas festas importantes dos imperadores, os convidados recebiam o convite pessoal com seu nome escrito sobre uma tábua pequena de mármore branco. E com esta pedra apresentaram-se ao porteiro do Senhor da festa. O Senhor utilizou uma prática no meio de toda aquela idolatria. Uma coisa importante na sociedade. Eu te darei uma pedra branca. Um convite especial que tem teu nome escrito, mas será um nome que ninguém mais conhece. Uma coisa tão pessoal, tão íntimo, tanta atenção da parte de Deus. Então, é um relacionamento pessoal, íntimo e permanente da parte do verdadeiro Deus do universo para com o crente arrependido. Deus quer premiar seus filhos que escolham a consagração a Ele, ainda que se tenham que arrepender por ter se comprometido com o mundo. Arrepende-te. Quero premiar-te. Quero abençoar tua vida. Arrepende-te. Não te vistes como o mundo. Não andes com o mundo. Separa-te do mundo. Quem vencer? Quem ouça? Quem ouve as minhas palavras? Quero abençoar-te muito. O castigo de Deus é duro, mas a recompensa de Deus é sublime. Escolham bem e sigam ao Senhor Jesus. Vista os princípios de Cristo e deixa a velha vida mundana, porque ali Satanás está a procurar alguém que possa devorar. É aquele aviso de Pedro, não? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Temos toda a defesa que precisamos contra aquele. Deus nos cuidará por sua palavra, se estamos a ouvi-lo e curvar nosso coração a ela. Que nós vistamos a Cristo na sua armadura. E assim venceremos. Deus promete. Senhor Jesus Cristo, obrigado por tudo que nos és, por tudo que és e nos és. Te seguimos ou não, tu és o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus que morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressurgiu da morte e vives hoje pela eternidade. Se seguimos a Ti ou não, não muda nada quanto a Ti. Tu és. Mas Tu queres
ser conosco tudo que tu és. E te agradecemos e te louvamos por perdoar-nos, por amar-nos, por dar-nos tudo o que precisamos para poder viver contigo dia a dia, tanto pela eternidade. Ajuda-nos a ouvir a tua palavra. Ajuda-nos nas nossas fraquezas para que tornamos em consagração a ti e dependamos de ti. Que esse mundo à nossa volta perca sua atração, que seus coisas e ofertas não nos tenham importância, mas que olhemos para ti. Um dia tu vais vir. Um dia tudo isso terá passado e a eternidade coloque-se em marcha. Ajuda-nos, Pai, ver com olhos da realidade, não com visão temporária, mas com visão eterna. Elimina a influência de Satanás nas nossas vidas, por Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos.